Qual vale mais a pena investir, a Tesla ou a Ford? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Você pode estar pensando, mas Floriano, são empresas completamente diferentes. Na realidade, elas são diferentes agora, nesse exato momento, no presente. Mas no futuro, elas tendem a se tornar empresas bem similares. E sim, eu já vou adiantar para você que provavelmente a Ford vai ser bem competitiva nas novas tecnologias automotivas. Mas antes de começar, eu sou Floriano Siqueira Neto e eu já invisto há mais de 5 anos na Bolsa de Valores. Então, se você quer conhecer novos cases de ações, se inscreva nesse canal, ative o sininho e também curta esse humilde vídeo. E vamos começar aqui com a comparação do desempenho dessas duas ações de 2011, se eu não me engano, que começa aqui em 2011, até 2019. Olha o que aconteceu com as ações. Foram bem diferentes as suas posições. A Ford perdeu valor e a Tesla se valorizou de forma extrema. Em 2019, a Tesla estava valendo 43 bilhões e a Ford 37 bilhões. Vamos olhar o que aconteceu daí em diante? Vamos ver, olha que interessante. A Tesla está valendo, não está valendo nesse exato momento que eu vou atualizar o preço, mas chegou a valer 595 bilhões nesse momento aqui e a nossa querida Ford 59 bilhões, ou seja, como você percebeu, a Ford se desvalorizou não, mas valorizou bem pouco. E já a Tesla se valorizou de forma extrema, multiplicando por mais de 10 vezes. E só para atualizar esses valores, eu vou mostrar para vocês qual que é o valor atual da Tesla. A Tesla nesse exato momento está valendo 822 bilhões de dólares e ela alcançou a marca de 1 trilhão, só que agora deu uma voltada pesada aqui, ó. Você pode perceber que ela chegou a valer 1.200 dólares e agora está valendo aí seus 795 dólares, mas de qualquer forma valorizou muito. Enquanto a Ford, se a gente olhar 3 meses, ela chegou a valer 25 dólares e agora está valendo 16 dólares e o market cap, ou seja, o valor de mercado dela está em 64 bilhões. E o tempo beneficiou muito mais a Tesla do que a Ford. Agora que você precisa entender aí do contexto das duas empresas. As duas são empresas que fabricam carros, exatamente. A Tesla foca mais na questão do carro elétrico e a nossa querida Ford foca ainda em carros híbridos e carros a combustão normal. E sim, o mercado de híbridos da Ford está aumentando cada vez mais e sim, ela também já entrou em veículos elétricos, já vou falar dessa parte. Mas antes disso, vamos olhar um pouco o mercado. O que aconteceu com o mercado automotivo nesses últimos anos próximos, aqui 2020, 2021? A gente teve uma mega crise que foi aí a crise global dos chips e que possivelmente a invasão da Rússia na Ucrânia vai piorar isso ainda mais. Mas também temos algumas informações um pouco mais otimistas que teoricamente no segundo trimestre de 2022 podemos ver uma melhora nesse cenário. Então, possivelmente essas duas empresas vão ser beneficiadas por essa melhora, mas possivelmente a Ford vai ser mais beneficiada. Por quê? Porque a Tesla vende carros mais caros, vamos dizer assim. Então, o aumento do preço do chip não altera tanto as margens da Tesla, que já são bem acima do mercado. E já na Ford, que é uma empresa mais de massa, assim, e o preço realmente, quanto mais competitivo, melhor para conseguir escalar as suas vendas, vai sim ser muito afetada com uma melhora nos preços dos microchips. Ou seja, nesse drive a gente deve imaginar que a Ford deve ter um desempenho comparativo melhor do que a Tesla. Esse é um ponto interessante. Agora vamos entender um pouco mais sobre o futuro da Ford. A Ford tem dois grandes drivers. Um drive vai liberar valor e vai gerar valor neste ano, 2022 ou 2023. Já o segundo drive vai começar a gerar grande valor a partir de 2023, 2024, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Primeiro ponto, qual que é o drive que vai gerar e vai colaborar para esse crescimento de 30% do lucro e 16% da receita? Esse aqui é o consenso do mercado. Esse crescimento vai derivar disso aqui que eu mostrei para vocês, que é basicamente a liberação da crise dos chips que está passando o mundo como um todo. E como eu citei, ela vai se beneficiar mais do que a Tesla. Então, só com esse drive a gente deve ver uma recuperação de 30% no lucro, um crescimento do lucro de 30%. E se a gente adiciona esse crescimento de 30% no PL dela atual, que já está em mais ou menos 8/7 aí, tá algo entre 7 e 8, esse PL, se tiver 8 e tiver um crescimento de 30% do lucro, vai para
6. E aqui você pode ver que está 3,5, mas esse PL aqui está considerando alguns não recorrentes. Quando você elimina esses não recorrentes, a gente chega a algo entre 7 a 8. E com esse crescimento de 30% vai para 6, ou seja, 6 para uma empresa que é líder de mercado, que tem mais de 5% do market share global do mundo de automóvel. Então, a gente deve imaginar que faz um pouco de sentido pelo menos analisar. E esse aqui foi o primeiro drive. E agora, beleza, qual que é o segundo drive? O segundo drive é a questão dos carros elétricos. Ela está preparada para vencer a Tesla? Eu acho que ela vai ser bem competitiva. Vamos começar por aqui. Ela pretende investir até 2025 22 bilhões. E alguns projetos que ela já está começando a vender, por exemplo, ela está vendendo um caminhão 100% elétrico e já possui mais de 100 mil interessados. Mas você pensa assim, Floriano, 100 mil é pouco, 100 mil é muito. O que significa 100 mil na ordem de grandeza da nossa querida Tesla, quanto da nossa querida Ford? 100 mil é bastante, só para você ter noção. Em 2021, a Ford vendeu 3,9 milhões de veículos, enquanto a Tesla vendeu 937 mil veículos. E aqui a Tesla entregou, porque normalmente a Tesla vende veículos e às vezes não entrega. Então aqui entregou 937 mil veículos. Ou seja, ela está aí com mais ou menos 10% do total de vendas da Tesla, que é hoje a maior vendedora de carros elétricos do mundo. Mas a gente tem que entender o seguinte, que é um processo bem embrionário ainda dentro da Ford, ou seja, poderia amadurecer, e já tem projeto para amadurecer. Eles querem até 2023 vender aí, ter uma produção, na realidade nem é vender, ter uma produção de 600 mil carros elétricos por ano. Ou seja, eles já passam mais de 50% da venda de 2021 da nossa querida Tesla. E quando você olha o valor de mercado da Tesla, você vai ver que ela está tradando aí a múltiplos exorbitantes, por exemplo, 142 vezes. E tudo bem que ela está valendo no mercado aqui 822 bilhões. A grande questão é, para a Tesla começar a se tornar viável, o lucro dela tem que crescer minimamente 10 vezes. E se ela cresce 10 vezes, ainda está mais cara do que a Ford. Então, a taxa de risco de se investir em Tesla hoje, na minha humilde concepção, é bem alta. E tem outro ponto dentro da Ford que também agrega valor. Dentro da Ford, dentro desses 64 bilhões de dólares de valor de mercado, eles possuem um stake de 12% da Rivian. A Rivian chegou a representar, desses 12%, chegou a representar 10 bilhões e agora está representando mais ou menos uns 3 a 4 bilhões. É uma empresa 100% focado em carro elétrico. Você tem uma mini Tesla, que tem um foco inicialmente em minivans e tal, dentro da Ford. Aí você me pensa assim, Floriano, então se por acaso a Ford não for bem sucedida extremamente na questão de veículos, ela ainda tem uma segunda chance com a Rivian. E o mercado chegou a cotar a Rivian aí em mais de 70 bilhões, mais de 90 bilhões, porque ela está valendo agora 38 dólares e está valendo 34 bilhões, e ela chegou a valer aí 172 dólares, ou seja, ela valia mais de 100 bilhões. Então o stake, o pequeno stake da nossa querida Ford valia mais de 12 bilhões. E teoricamente a Rivian tem esse potencial. Obviamente que quando ela estava cotando aqui 172 dólares, a taxa de risco de investir da empresa era absurda. Agora eu não investiria ainda, mas também é outro ativo que vale a pena ficar de olho. E agora você pode me fazer a grande pergunta, Bruno, vale a pena investir na Tesla ou na Ford ou na Rivian? E também se eu vou investir em qual delas? Primeiramente vamos começar com a Tesla. A Tesla está sendo tradeada aí a múltiplos extremamente altos, ou seja, ela tem que entregar um crescimento muito acima da curva. Eu não gosto de comprar empresas nesse sentido. Por que eu não gosto? Porque simplesmente a taxa de risco é muito grande, porque qualquer coisa na execução que dê errado, você pode perder muito, mas muito dinheiro. E para aquilo se justificar, a empresa tem que ter uma execução extremamente perfeita e mesmo assim não tem grande upside. Tudo bem que o Elon Musk é um gênio, mas de qualquer forma, ele sendo um gênio ou não, a taxa de risco de investir em Tesla hoje, na minha humilde concepção, é muito alta. Agora vamos para a Ford. A Ford está tradando bem abaixo, está tradando, como eu falei, de 7 a 8. E se entregar esse crescimento que eu concesso de mercado de 30% do lucro, a gente vai falar que você está comprando Ford, que possui mais de 5% do mercado mundial de carros, por apenas 6 vezes lucro, se esse lucro for consolidado. E para isso ser consolidado, precisa que a crise de microchip se torne um pouco menos voraz, que possivelmente vai acontecer, e também que ela evolua um pouco mais na parte do elétrico, mas bem pouco. Em 2023, espera-se também um crescimento de mais
de 2 dígitos. Então se você imaginar que vai crescer em mais de 10%, você está comprando Tesla a 5 vezes lucro, considerando o lucro de 2023, ou seja, a taxa de risco está lá embaixo. Por quê? Porque a gente está passando por um momento bem complexo. Tudo bem que os carros aumentaram o preço, mas os carros não aumentaram o preço aumentando margem para as montadoras, e sim gerando uma retração de venda e mais dificuldade de produção por causa da crise dos chips. Ou seja, não foi bom. Ano retrasado, ou seja, em 2020, a Ford deu prejuízo, e não só a Ford, muitas e muitas montadoras. Você pode estar comprando essas montadoras muito abaixo. Agora vamos olhar a Rivian. A Rivian não gera lucro, você não consegue fazer uma consolidação ali de resultado de forma eficiente. Então a taxa de risco entre as três, uma das maiores é a Rivian. Só que pela Rivian ser bem menor, ela pode pegar uma fatia de mercado, ela pode entregar algum resultado que faça muito sentido, porque ela vale apenas 34 bilhões, apenas com aspas. E já a Tesla, para conseguir se tornar tangível, se tornar um bom investimento, ela tem que pegar uma fatia gigantesca de mercado, porque ela vale mais de 800 bilhões, algo que ela vai precisar dominar um grande stake do mercado automotivo, ou criar outros segmentos. O que é criar outros segmentos? Começar a vender, por exemplo, quadriciclo, ela tá querendo vender, começar a usar a marca dela em outros produtos, vender, sei lá, notebook, celular com a Tesla. Pensando nisso, aí sim, porque a gente pode especular que a marca da Tesla é muito forte, mas de qualquer forma ela começa a bater de frente com grandes competidores. O risco da Tesla, na minha humilde opinião, é muito alto, então por isso eu fico de fora da Tesla, mas eu vou continuar acompanhando a Ford, porque possivelmente com essa guerra da Ucrânia e da Rússia vai apertar mais o mercado, e talvez a Ford possa cair mais ainda. E se ela cair mais uns 10 a 20%, eu provavelmente vou montar a posição, porque eu acho um ativo excelente para você se expor nesse segmento, que é um segmento que eu não acho que vai desaparecer. Vai mudar algumas coisas, mas desaparecer é muito difícil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você quiser investir fora do país, utilize a corretora Stake, que tá aqui embaixo, o link na descrição. Um abraço, até o próximo vídeo!